Olá, pessoal, tudo bem? Eu acredito que estamos bem, né? Graças a Deus, mais uma semana que nós conseguimos vencer, né? Pela graça de Deus. E estamos aqui para nós proferirmos mais um conteúdo da nossa disciplina, que é português, né? Eu estou com saudade de vocês, levando aquele nosso contato presencial, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Hoje nós iremos tratar sobre algo muito importante para nós seres humanos, tá? Desde o início das nossas aulas, que a gente vem tratando sobre palavra, né? Ao ensinar, ao transmitir o conteúdo, eu profiro palavras. Você, ao ouvir e repassando o seu conteúdo para um caderno, ou então, quando você vai ler esse conteúdo no seu livro, você lida com palavras, né? Palavras. A palavra escrita, a palavra falada, ela compreende a nossa linguagem. Quando eu falei que era muito importante para nós seres humanos, é porque é o seguinte, a linguagem é que difere o ser humano do animal irracional. Quer dizer que os animais têm uma linguagem? Tem, os animais têm uma linguagem, sim. Ora, a nossa linguagem, ela se descreve através da fala. Os animais, eu tenho um exemplo muito comum, assim, e simples, dos pombos. Os pombos, eles arrulham. Quer dizer, aquele arrulhar dos pombos é a forma que eles têm de se comunicar com os outros. O gato, ele mia. O cachorro, ele late. O grilo, ele cria. Quer dizer, cada animal tem a sua forma de comunicação. E o ser humano é através da fala e da escrita. De forma que as nossas condições para que nós tenhamos sucesso na nossa comunicação é através da linguagem. Então, nós formulamos aqui um conceito para a linguagem, na sua forma mais comum. O que diz aqui, olha? É o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Fala-se aqui de sistema. Sistema compreende normas. Sistema compreende forma, através do qual o homem se comunica. Ó, o homem comunica com os outros, ele se comunica com outros seres e até com a própria natureza. A comunicação, ela é altamente importante para os seres humanos. Agora, através da linguagem, ela se dá através de algumas formas que serão esclarecidas daqui a pouco. Essa ideia, ela é formulada em nosso pensamento. Depois de formulada, como é que a gente põe essa ideia em prática? Escrevendo. Aí já vem o próximo passo, que é a escrita, tá? Quando se fala em sentimentos, eu posso expressar os meus sentimentos através da linguagem. Eu, no início da aula, comentei assim, estou com saudades. É um sentimento que a gente sente falta do outro. E eu expresso isso daí através da minha fala, tá? Nós não estamos nos vendo pessoalmente, mas nós temos a ideia formada em nossa cabeça. Que ideia é essa? Aquela ideia de a gente estar fazendo aquele contato com você na sala de aula, né? Eu tenho na minha memória o rostinho, a expressão fisionômica de cada um de vocês. De cada um de vocês. Eu lembro de vocês. Aí, eu tenho ideia do que seja a gente estar distante
na presença, mas bem próximo no coração. E que linguagem, que tipo de linguagem eu vou expressar isso daí? A linguagem não verbal. Eu não estou usando palavras escritas para que eu possa expressar os meus sentimentos, mas eu estou falando o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo saudades. Viu? Então, a gente tem ideia do que seja estar longe. E eu expresso isso aí através da linguagem. Seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Esses signos convencionais que a gente possui, né? A gente pode dizer que existe uns códigos, né? Que a gente utiliza para fazer essa comunicação. Né? Essa comunicação, a linguagem falada, a escrita, e ela pode ser misturada também, como a gente considera, tem a palavra mista, mas a gente costuma dizer assim, a linguagem ela pode ser misturada, eu posso escrever e posso falar ao mesmo tempo. Agora, esses signos, eles estão descritos dentro da língua portuguesa como gestos, né? Se eu digo que está tudo ok, eu faço isso. Se eu quero dizer aqui uma coisa negativa, eu faço aqui, ó, não, isso aqui é um signo. Ele é convencional por quê? O que é convencional? É aquilo que a gente utiliza com frequência. Com frequência. Ó, diretamente, a gente vive dizendo assim, não, ó, isso aqui é um signo convencional. Não, isso aqui é de negação. Mas é claro que sim. Você aprendeu? Você está entendendo? Tô. Ó, isso aqui é um signo convencional. O que são os signos? Os signos são percebidos. E é convencional quando ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tá bom? Agora, eu queria que vocês compreendessem esses tipos de linguagem. Nós conhecemos 3 tipos de linguagem dentro da língua portuguesa, né? Que seria a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem mista. A linguagem, como foi dito, eu quero reprisar aqui, que ela é básica do ser humano. É necessário que a gente faça uso dela para que a nossa comunicação ela seja perfeita. Por quê? É através dela que eu me faço compreender daquilo que eu queira repassar. Quando a gente vai estudar conceitos, tudo tem um conceito. E dentro da gramática, então, nós acabamos de aprender um conteúdo e a sua formação sobre o substantivo. Eu disse que desde quando você começa a estudar, que o conceito substantivo é aquele mesmo, é a palavra que nomeia. Essa linguagem aí, quando a gente começa a explicar para você que o substantivo é algo que nomeia o quê? Nomeia isso, nomeia aquilo. Essa linguagem, ela está sendo verbal. Essa linguagem está sendo verbal. Porque eu estou utilizando da minha fala para que você compreenda. Quando eu trato de signos aqui, ó, ok? Paz e amor. Quando eu trato de signos, essa linguagem aqui, ela já é não verbal. Comentei sobre a palavra aspecto fisionômico de vocês. Quando eu lembro, quando eu idealizo aqui, ó, na minha cabeça, a imagem do Ronieri, sentadinho ali na primeira carteira, o Jonathan, o Rian, a Sara. Então, eu mentalizo aqui, ó, o que é isso aí? Essa imagem aí, ela está na minha cabeça, não é? Essa imagem está na minha cabeça. Aí a expressão fisionômica.
Ronieri lá, né, de óculos. O Jonathan ali, espertinho ali na frente, com aquele olhar dele assim meio, né? O Oswaldo, sempre atencioso nas aulas também. A Sara sentadinha ali, no primeiro lugar da fila. E os outros? A expressão fisionômica é um exemplo de linguagem não verbal. Viu? Agora, quando eu trato de linguagem, onde eu estou falando aqui, explicando sobre a linguagem, e aqui no quadro a gente tem o conceito de linguagem. Quando eu utilizo a fala e esse conceito aqui, eu já estou falando dessa linguagem mista, que ela pode vir através da escrita e pode vir também não escrita. Eu posso colocar uma gravura, eu posso colocar um sinal que represente a minha fala. Aí seria a linguagem mista, elas duas juntas. Quando a gente fala de linguagem não verbal também, a gente pode lembrar dos sinais de trânsito. Todos nós conhecemos os sinais de trânsito. Cada sinal daquele, cada placa, aliás, cada placa, eu falei no sinal, né? O sinal, vamos corrigir aqui, o sinal, ele tem a cor verde, amarelo e vermelho. Essa cor verde, o que ela significa pra gente? Significa que está livre para a gente passar. O sinal vermelho, ele indica um pare. Pare. O amarelo, para que é? Para a gente esperar. Não tem uma mensagem no sinal de trânsito? É uma linguagem não verbal. Agora, eu me refiro às placas, né? Você passa por diversas placas de trânsito, elas vão indicando que ali existe uma mensagem que ela deve ser compreendida e atendida. No hospital, você entra, aí tem lá aquela plaquinha que se faz assim, ó. Ali é um lugar que é exigido silêncio. Ali é uma linguagem não verbal. Geralmente, também existe aquela onde tem um cigarro aceso e aquele sinal assim de um corte no meio, quer dizer que não pode fumar ali. Aí você tem que ver, ó, embora sendo uma figura onde não tenha nada escrito, mas o que está sendo exposto ali dá a se entender que existe uma mensagem a ser transmitida através daquela linguagem não verbal. Em se falando de placas de trânsito, existem as placas quando a gente vai viajar lá nas rodovias, né? Aquela placa onde tem dois carros assim juntos e fazendo isso, ó, quer dizer, não pode haver ultrapassagem naquele trecho bem ali. Um carro não pode ultrapassar o outro. Ali é a linguagem não verbal. De vez em quando aparecem aquelas placas lá e dizendo assim que tem uma churrascaria bem próxima, alguém vai querer se alimentar? Aí é a linguagem verbal. Depois daquela placa, passa-se, aí coloca-se uma plaquinha, vem um prato com um talher. Na outra plaquinha já vai anunciando uma espécie de alimentação. Linguagem não verbal. Quando chegamos mais à frente, né, ainda se falando de rodovias, existem aquelas placas grandes anunciando lá, que a gente vai chegando em cidade tal, aí coloca assim do lado a quilometragem. Falta tantos quilômetros para chegar em lugar tal. Linguagem verbal. Então, por que é necessário a gente aprender os tipos de linguagem? Primeiro, que nós pensamos, nós refletimos. Para eu transmitir aquilo que eu penso, que eu reflito, eu preciso de uma linguagem. Eu idealizo aquilo que eu quero falar, eu idealizo o meu pensamento. Eu quero transmitir, então eu transformo o pensamento na linguagem. A minha ideia é um tipo de linguagem. Agora, que linguagem vai ser mais compreensiva para quem eu vou transmitir? Aí onde a gente vai tratar dos códigos, né? No caso aqui da minha aula, eu estou sendo o emissor. Né? Estou sendo o emissor.
Você está ouvindo. E você está ouvindo o que eu estou falando para você. Que tipo de código eu estou usando aqui? É um convencional. Eu estou expondo a minha aula através da minha fala. Eu usei um quadro onde eu escrevi um conceito que você precisa compreender. E aqui eu estou explicitando o tipo de linguagem que é comum entre os seres humanos. Para isso eu tenho um código. Entre eu e você tem que haver uma comunicação. E essa comunicação eu expresso através da linguagem. Agora, eu coloquei aí no vídeo para vocês algo bem explícito, tá? Acompanhe aí, ó. A linguagem é algo que faz parte do ser humano. No nosso dia a dia, ela é empregada de diversas formas para estabelecer comunicação. Para isso, utilizamos palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores. Expressão facial, muito comum, né? A nossa expressão facial, ela expressa às vezes se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos meio assim brocochô, se a gente está agitado, eufórico. A expressão facial, ela também é um tipo de linguagem que está aqui na linguagem não verbal. Coloquei um exemplo aí de linguagem verbal. Aí nós temos a imagem de uma receita. Viu? Aí tem a imagem de uma receita. Essa receita, ela é escrita, né? Por quê? Quando a gente não consegue gravar aquilo que a gente quer fazer, um bolo, por exemplo, eu sei os ingredientes aqui na minha cabeça, eu sei como é que se faz. Mas quando eu não consigo gravar, eu escrevo. Ao escrever, eu vou ter que ler passo a passo dessa receita. Aí eu já vou ter uma linguagem uma linguagem verbal. Certo? A receita, aí tem os ingredientes e nós temos também o modo de fazer. No exemplo de linguagem não verbal, eu coloquei para vocês visualizarem algumas placas, sendo alguma sinalização para o trânsito, e entre elas há uma representando um cadeirante, deficiente físico. Quando a gente chega em algum lugar que vê que há impossibilidade de um cadeirante transitar, logo a gente percebe uma gravura ali de uma cadeira, alguém sentado numa cadeira, indicando que aquele espaço é para ser transitado por eles. No estacionamento, quando nós chegamos também, se há aquele sinal ali, aquela gravura, então é porque não se pode estacionar ali, só é reservado para deficientes físicos. Com relação à linguagem mista, revisando aqui, são os dois tipos de linguagem. Nós utilizamos a linguagem verbal e a não verbal. Numa tira que está sendo exposta lá, nós temos a mensagem da tira escrita e o último quadrinho não tem nenhuma mensagem. Quer dizer que toda a tira, nos 3 quadrinhos que a compõem, você vai entender o sentido da história por esses 2 tipos de linguagem. Aí a gente compreende que é a linguagem mista. Viu? Então, a linguagem, ela é essencial para a sobrevivência da humanidade. O falar, o gesticular, as expressões faciais ou fisionômicas, elas são típicas de seres humanos, ok? Lembrando que nós continuamos a receber as atividades de vocês, que ainda não nos entregou, que nos passe para o nosso privado,
Nós estamos corrigindo e eu espero que a nossa aula ela tenha sido bem compreensiva. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.